Eu estava sentado ali, sem alma, diante do conselheiro médico Danny, sem dizer uma palavra. Mesmo que ele tentasse me convencer a revelar tudo o que estava escondido em meu coração e prometesse ajudar, minha visão começou a embaçar. E quando abri os olhos novamente, a cena ao redor havia mudado. O luar aqui era lindo, mas eu sentia que não era real. A primeira coisa que precisava fazer era ir para onde meus pais estavam. Abri a porta do quarto e fiquei chocado. Há pouco, eu ainda estava no hospital. Mas onde eu estava agora? Um corredor cheio de câmeras. Vi uma frase escrita na parede no fim do corredor. Então corri para vereador. A frase me lembrava de quem eu era. Um anjo ou um prisioneiro. Somente quando eu me autoconsciente, a porta ao lado se abriria. Dentro havia uma máquina de escrever, que começou a funcionar assim que entrei. A primeira pergunta que fez foi o meu nome. Em seguida, por que eu estava no hospital? Eu não queria responder, mas a máquina continuava a insistir. Então, com medo, contei todos os motivos pelos quais estava ali. Primeiro, sobre por que eu estava no hospital. Eu havia testemunhado uma morte, visto alguém ser ferido por criminosos. Por isso fui levado ao hospital para tratamento psicológico. Eu só queria sair e voltar para meus pais. Assim que terminei de falar, a porta do quarto ao lado se abriu, e pensei que fosse a saída. Mas não, aquilo levava apenas a um elevador. Ainda confuso, entrei. No momento em que a porta do elevador se fechou, um aviso soou, confirmando que eu havia sido escolhido como sacrifício, e lembrando a todos nos outros andares para se prepararem. Onde eu estava era o andar B7. Atualmente, o elevador estava me levando para o andar B6, e de acordo com o aviso, o andar B6 era chamado de parquinho. A porta do elevador se abriu e eu não tive outra escolha senão sair. Rapidamente percebi que era um prédio, e que teria que encontrar uma maneira de escapar. Caminhei hesitantemente pelo caminho deserto. Um barulho alto, como algo quebrando, me fez pular de medo. Sem saber o que era, eu precisava correr primeiro para ter certeza. Corri desesperadamente até o fim do caminho. 2 cercas atrás e uma grande poça de sangue me aterrorizaram, e um pássaro apareceu na janela. Achei um pouco estranho haver um pássaro dentro do prédio, mas quando vi o pássaro ferido, gentilmente o peguei para tratá-lo. Mas naquele exato momento, um assassino apareceu e decepou o pequeno pássaro bem diante dos meus olhos. Esse cara deu uma gargalhada e então se aproximou de mim, me lembrando. Ele me deu 3 segundos para fugir, para correr para um lugar bem longe enquanto eu gritava e implorava por minha vida. Só então ele ficaria satisfeito. Esse pervertido deu uma gargalhada e começou a contar sem me dar mais explicações. Com medo, virei-me e corri imediatamente. Entrei num quarto e fechei a porta. Olhei em volta e imediatamente escolhi um lugar para me esconder. Logo depois, aquele assassino seguiu meus rastros com uma foice grande e longa na mão. Ele cortou a porta uma vez e depois olhou para dentro. Então ele chutou a porta e invadiu, avançando lentamente para dentro do quarto para verificar. Com medo, tapei a boca, tentando não fazer nenhum barulho. O assassino balançou a foice bem onde eu estava escondido. Felizmente não me atingiu, apenas raspou meu cabelo um pouco. Não ouvindo meus gritos, ele murmurou que eu provavelmente não estava escondido ali e foi embora. Abri a tampa da caixa para verificar. Depois de confirmar que ele se foi, saí. Antes que ele voltasse, eu precisava encontrar um esconderijo mais seguro. Apesar disso, voltei para onde o pássaro foi morto, rezando para que sua alma pudesse descansar em paz. Olhando mais de perto, percebi que aquele pássaro não parecia em nada com sua espécie. Então, do meu bolso, peguei uma agulha e um carretel de linha, decidindo transformá-lo em meu próprio pássaro. Depois de terminar, fiz uma última oração e então saí. Todos os meus movimentos estavam sendo observados pelo assassino através das câmeras. Corri para um quarto exatamente quando ele apareceu por trás. Desta vez, ele não me deu mais tempo, mas balançou a foice diretamente para atacar. Eu me esforcei ao máximo para correr em direção ao elevador, conseguindo escapar dele por pouco. O elevador me levou para o próximo andar. Diferente do andar desolado abaixo, este lugar me lembrou dos corredores do hospital. Assim que saí, ouvi um barulho estranho, o que me fez pensar que o assassino estava me perseguindo. Então corri para salvar minha vida, mas não era ele. Era Danny, que correu e segurou minha mão, tentando me acalmar. Danny estava me esperando neste andar, e ele garantiu que o assassino que me perseguia não conseguiria subir aqui. Depois disso, nós 2 procuramos a saída juntos. O corredor estava bloqueado por uma placa de vidro temperado muito grossa, então Danny se virou para me consolar primeiro. Não havia necessidade de se preocupar porque ele estava ali. Se eu me acalmasse e cooperasse com ele para encontrar a saída, coisas boas aconteceriam. Este caminho estava bloqueado, então Danny me levou para outro quarto.
Havia uma mensagem na parede, me lembrando de minha verdadeira natureza. De lembrar o que eu ansiava. E se esse fosse realmente o meu desejo, não haveria razão para me manter aqui por mais tempo. No entanto, havia uma coisa que eu precisava seguir, que eram as regras. Confuso, virei-me para perguntar a Danny. Segundo ele, havia algumas regras não escritas neste prédio, e quanto aos desejos, todos os têm. Ele se usou como exemplo. Desde criança, seus olhos eram fracos. Por isso, ele desejava ter olhos bonitos como os meus. Assim que terminou de falar, seu rosto se tornou malévolo. Então, ele me arrastou para a sala de cirurgia. Danny sorriu, pedindo que eu lhe desse meus olhos, o que me aterrorizou. Vendo isso, Danny pareceu desapontado porque olhos bonitos não deveriam conter medo. Nesse momento, Danny me pediu para ajudá-lo com algo. Atrás do quarto onde estavam, havia outro quarto contendo algo que Danny queria que eu pegasse para ele. Vendo que eu parecia não me lembrar, Danny sugeriu algum tipo de produto químico. Embora eu ainda não entendesse nada, fui forçado a ir. Entrando no quarto escuro como breu, fiquei chocado e com medo ao descobrir que estava cheio de olhos artificiais. Nesse momento, Danny apareceu atrás de mim, me lembrando da primeira vez que se encontraram fora do hospital. Eu ainda não me lembrava de nada. Então, a pedido de Danny, eu lhe dei os olhos que estavam atrás. Danny sorriu, me lembrando que ele iria colocar os olhos protéticos e que eu deveria esperar ali. Se eu ousasse escapar, me arrependeria. A essa altura eu já havia confirmado. Este cara não era o Danny que eu havia conhecido. Eu tinha que sair daqui. A porta estava trancada, então peguei uma barra de ferro no chão, tentando arrombá-la. Finalmente consegui. Mas naquele exato momento, Danny apareceu atrás de mim. Como ele havia avisado antes, se eu ousasse escapar, eu sofreria as consequências. Danny me empurrou para a cama e então deu sorrisos sádicos. Com medo, tentei implorar para que ele me poupasse. Eu precisava voltar para meus pais. Danny continuou sorrindo alegremente, me consolando para não me preocupar porque meus pais já estavam esperando no inferno. Assim que ele estava prestes a arrancar meus olhos, de repente o assassino do andar B6 apareceu, balançando a foice e o matando instantaneamente. Depois disso, o assassino deu uma risada insana, me dando mais uma chance para fugir. Mas a essa altura, eu já não tinha mais vontade e apenas permaneci imóvel. Esse cara também tinha a regra de não matar pessoas que perderam a vontade de viver, como eu. Nesse exato momento, um anúncio soou. Como o assassino do andar B6 havia violado as regras de assassinato do andar B5, ele se tornaria um sacrifício. O que significa que, a partir de agora, ele seria caçado. Depois disso, o assassino também foi embora imediatamente, me ignorando. Eu permaneci imóvel. No meu subconsciente, agora eu sabia que não deveria mais viver. O assassino foi até o elevador e chutou com força, mas o elevador ainda não abriu para ele escapar. Naquele exato momento, eu apareci diante dele. Juntei as mãos pedindo-lhe um favor, que era me matar. Ao ouvir isso, o assassino vomitou imediatamente. Ele me repreendeu dizendo que não tinha tempo para brincar com loucos como eu. Se eu tivesse tempo livre, que abrisse a porta lá atrás. Eu ainda tentei implorar a ele. Se eu conseguisse abrir a porta, ele me mataria? O assassino não recusou nem concordou. Apenas me instou a abrir a porta rapidamente, se pudesse. Entendi o recado e me virei para correr para outro lugar. Fui direto para o quarto de Danny. Ele tinha acabado de dizer que este era o andar dele. Bem na hora em que o assassino estava chutando a porta, ela se abriu. Eu havia pegado a chave do bolso de Danny e a trouxe para cá. Vendo-me tão inteligente e perspicaz, o assassino me elogiou. Depois, ele encostou a foice no meu pescoço. A meu pedido, ele prometeu me matar. Mas primeiro, ambos teriam que escapar desse inferno. Se eles conseguissem sair dali, eu certamente estaria mais feliz, e seria então que ele me mataria. Nesse momento, o assassino me perguntou o nome. Ele se apresentou como Zack. Zack me lembrou especificamente para não fazer nada muito extremo, pois ele era obrigado a matar pessoas com alegria, mas que provavelmente ficaria tudo bem. Zack se virou e entrou no elevador. Meus olhos sem vida deram a resposta. Dentro do elevador, Zack começou a me perguntar sobre aquele Danny. Eu não respondi, mas perguntei a Zack em troca. Claro, Zack não sabia nada sobre aquele Danny. Ele simplesmente queria matar pessoas. Era isso. A porta do elevador se abriu. Eles chegaram ao andar B4. Zack continuou a avançar. Nesse momento, eu lembrei Zack que havia encontrado algo na água. Zack não se importou, apenas me apressou para ir embora rapidamente. Eu pensei que Zack deveria estar muito familiarizado com este edifício. Mas a resposta de Zack foi completamente diferente do que eu pensava. Ele veio aqui apenas para satisfazer seu desejo de matar. E Zack tinha certeza de que os caras nos outros andares tinham gostos semelhantes. Eu segui Zack.
Um momento depois, o que apareceu na frente de Zack o deixou um pouco confuso, mas eu imediatamente percebi que era um cemitério. Não admira que cheirasse a terra. Zack suspirou. Depois, ele continuou a me chamar para segui-lo. Vendo que eu continuava a olhar fixamente para a sepultura, Zack ficou com raiva. Mas naquele momento eu já estava pronta para deitar lá, então Zack nem se incomodou em me tocar. Depois de um pouco mais, uma lápide com inscrições apareceu. Zack não sabia ler, então tive que traduzir para ele. Nela estava escrito: Bem-vindos, bons, à terra do Senhor. Os escolhidos partirão em seus braços calorosos, enquanto os traidores serão presos aqui para sempre. Eu me aproximei da maior lápide. Nela também havia inscrições, e era o meu nome. Alguém já havia preparado esta sepultura para mim. Isso deixou Zack desconfortável, como se eu fosse morrer ali. Ele levantou a foice, querendo destruir a sepultura, mas temeu danificá-la e desistiu. Zack virou-se para me apressar a segui-lo, mas eu apenas fiquei parada. Zack estava agora muito irritado e encostou a foice no meu pescoço. Ele não queria morrer aqui comigo. Depois de sair, ele realizaria meu desejo, então pare de fazer papel de boba. Eu apontei para trás da sepultura. Havia uma fenda estreita. Eu me ofereci para ir lá dentro procurar uma saída. Zack estava um pouco preocupado que eu fugiria. Mas olhando para aqueles olhos sem vida, e com a minha garantia de que não fugiria, Zack só conseguiu suspirar e me permitiu ir. Eu também pedi a Zack para ficar ali e continuar procurando. Pode haver mecanismos secretos que eles ainda não conheciam. Zack imediatamente gritou em recusa. Ele nem sabia ler, como poderia descobrir mecanismos secretos. Mas eu ainda acreditava que Zack conseguiria. Antes de entrar, eu fiz uma última coisa a Zack. Se possível, eu esperava que Zack não destruísse meu túmulo. Entrando no túnel, as luzes piscavam junto com a risada insana de alguém. Ainda assim, eu não senti medo e continuei a avançar. No final do caminho, havia uma porta trancada que eu não conseguia abrir. Havia alguns itens por perto, então verifiquei imediatamente. Quebrei o selo na placa que tinha uma carta anexada. Essas cartas foram deixadas aqui para eu ler. Na carta, a pessoa misteriosa queria muito me encontrar, mas estava sendo impedida pelos caras nos outros andares. Então, para me dar as boas-vindas a este andar, ele havia pessoalmente criado um túmulo para mim, para que eu pudesse descansar em paz aqui para sempre. Lá fora, Zack encontrou uma picareta, quebrou uma lápide e imediatamente enlouqueceu, divertindo-se destruindo outras sepulturas. De alguma forma, os detritos voadores atingiram um mecanismo oculto. Assim, a porta que bloqueava meu caminho foi aberta. Não hesitei em continuar. Encontrei uma sala que parecia uma sala de arquivos. Sobre a mesa havia uma pasta com todas as informações das vítimas deste edifício. Havia até documentos sobre mim e aquele Zack. Lá fora, Zack ainda estava furiosamente destruindo tudo. Tudo havia sido destruído por ele, exceto minha sepultura. Zack levantou a picareta para agir, mas então se lembrou do meu aviso. Então Zack parou e jogou a picareta fora. Neste exato momento, eu voltei e contei tudo a Zack. Levantei o papel com as informações de Zack e comecei a lê-lo na frente dele. O rosto de Zack se fechou enquanto ele encostava a foice no meu pescoço e me perguntou, depois de ler tudo aquilo: como eu me sinto? Eu tenho medo dele? Respondi calmamente que, claro, não tinha medo. Então Zack me contou uma história. Antigamente havia uma pessoa que respondeu exatamente como eu, mas quando ele a perseguiu, a garota fugiu em pânico. Se não tinha medo, por que correu? Ele odiava mentirosos. Então ele a despachou para o céu imediatamente. Depois de ouvir, eu ainda não entendi o que Zack queria dizer com essa história. Queria dizer que se eu corresse, ele me mataria? Isso seria ótimo. Ao ouvir isso, Zack finalmente se lembrou que eu havia pedido para ele me matar. A história anterior realmente não tinha nada. A vereador Zack mudou de assunto. Será que eu fui embora por tanto tempo e só encontrei essas poucas informações? Claro que não. Eu também descobri outra porta, mas não consegui abri-la, então voltei para cá. E havia a voz de alguém dizendo que ele sabia o que eu desejava. Nesse momento, Zack pegou a picareta. Meu túmulo não pertencia a este lugar, então para que mantê-lo? Eu só poderia morrer quando ele escapasse deste lugar. Zack me ignorou e quebrou minha sepultura. Depois ele simplesmente foi embora. Meu rosto se fechou, mas ainda tive que segui-lo. Chegando ao elevador, ele ainda estava trancado, e eles não conseguiam abri-lo. Então eu apontei para a água. Pode haver algo lá embaixo. Zack deveria descer e procurar. De repente, chamei Zack. Eu estava curiosa para saber se Zack realmente me mataria. Zack ficou com raiva e me xingou. O que ele prometeu, ele faria. E se eu tivesse pressa, que me suicidasse logo. Eu recusei imediatamente.
Não podia fazer isso porque Deus havia ensinado que suicídio era um pecado muito grande. Ao ouvir isso, Zack se virou e me pediu para fazer uma coisa. Se eu pudesse chorar ou rir agora, ele me mataria imediatamente. Então eu tentei forçar um sorriso, mas meus olhos sem vida não conseguiram interessar Zack. Ele me mandou embora para continuar procurando em outro lugar, então eu tateava pelo corredor de antes. De repente, uma carta com uma flor apareceu no chão. Eu me lembrei claramente que não estava lá antes. Eu peguei para ver imediatamente. Enquanto isso, Zack achou a água muito fria e não aguentou mais. Ele voltou para a sepultura para me esperar. Vendo que eu demorava demais, ele se perguntou se eu havia fugido. Mas negou imediatamente, porque, um momento antes, olhando para meus olhos sem vida, Zack sabia que eu realmente queria morrer. Nesse exato momento, todas as luzes da área se apagaram, acompanhadas por uma risada insana. Da escuridão, um sujeito com um chapéu de balde apareceu, repreendendo Zack por ter destruído os túmulos ali. O sujeito do chapéu de balde se esforçou muito para criar um túmulo para Zack. E ainda assim Zack teve coragem de destruí-lo. Que desperdício! Zack riu, dizendo que era apenas um túmulo miserável. Esse garoto cruzou os braços, passou na frente de Zack e retrucou que, para ele, era um túmulo perfeito para Zack. Zack ficou irritado e disse que se ele gostava tanto de túmulos, ele o colocaria lá primeiro. Zack brandiu a foice para atacar, mas o garoto conseguiu desviar. Nesse momento, ele lembrou Zack mais uma vez que seu nome era Ed. Para não chamá-lo mais de garoto, Zack já havia destruído meu túmulo. Então Ed decidiu fazer outro para mim. Zack atacava continuamente enquanto Ed apenas desviava e contava a Zack sobre si mesmo. Desde o primeiro momento em que me viu, Ed já me amava. No entanto, o que Ed podia fazer era apenas construir túmulos para os mortos. Mas era só isso. Esse garoto não conseguia sentir as emoções deles. Para Ed, as pessoas que estavam lá eram apenas feias. Em contraste, eu o fiz sentir uma emoção intensa que Ed chamava de amor. Era por isso que Ed queria criar um túmulo muito bonito para mim, para que eu pudesse deitar nesse lindo túmulo. Ed tinha seu objetivo. Ele era quem me mataria. Zack não se importava com os gostos pervertidos desse Ed. Ele brandiu a foice para atacar novamente, mas Ed apenas desviou e se misturou às sombras. As luzes da área se acenderam novamente, mas Ed havia desaparecido em algum lugar. Enquanto isso, eu havia voltado para a sala de arquivos. Ao contrário de antes, a porta trancada agora estava aberta, revelando um corredor escuro atrás. Mas, por alguma razão, uma lanterna já estava preparada para mim na prateleira. Isso seria muito útil. Eu a peguei e continuei a entrar. Depois de caminhar um pouco mais, encontrei outra carta no chão. Eu a peguei para ler. Na carta, ainda havia as palavras de conforto familiares. Ed sabia o que eu desejava, e se eu realmente queria morrer, ele me ajudaria a realizar esse desejo. Eu só precisava dizer sim. Assim que li isso, Ed falou e apareceu atrás de mim. Fiquei um pouco assustada e recuei. Ed permaneceu calmo e me encorajou a não ter medo. Ele não me mataria sem motivo, como as pessoas nos outros andares, especialmente Zack. Um assassino sem qualquer senso de estética. Ed abriu os braços para me dar as boas-vindas, revelando que sabia tudo sobre mim, desde meus pais até meus amigos. Portanto, eu não precisava me preocupar com nada. Eu ainda não entendia por que tinha que vir aqui. Vendo que eu havia esquecido, Ed não quis explicar. O importante agora era que ele me ajudaria a realizar meu desejo. Eu só precisava dizer sim. Fora do cemitério, Zack já havia esperado tempo suficiente. Ele também percebeu que o garoto Ed estava tentando distraí-lo pela fenda por onde eu havia entrado. Zack tentou chamar, mas ninguém respondeu. Zack queria muito entrar, mas a passagem era muito pequena. Ele não conseguia passar. Eu continuei a recuar de Ed. Ed continuou arrastando a pá para perto de mim, aconselhando-me que ele realizaria meu desejo. Então Zack não era mais necessário. Ainda estou muito hesitante porque se eu morrer aqui, Zack não conseguirá sair deste prédio. Quanto a Zack, depois de tentar de todas as maneiras, mas não conseguindo entrar naquela fenda, Zack correu para encontrar outro caminho. Ele chegou a um beco sem saída e de repente ouviu minha voz do outro lado da parede. Então, Zack bateu forte na parede e me chamou. Ouvir a voz de Zack deixou Ed furioso. Então Ed se virou e me deu uma escolha. Eu queria que Zack me matasse ou que ele me matasse. Ed até se ajoelhou, me convidou, prometendo me dar a morte mais bonita. As palavras de Ed me fizeram confiar nele. Estendi a mão e quase segurei a dele. De pé do outro lado da parede, Zack ouviu tudo e xingou Ed. Matar alguém que perdeu a vontade de viver como eu não tem nada de bonito. Depois, ele me disse que neste prédio havia muitas pessoas que queriam me matar,
Mas Zack não permitiu que isso acontecesse porque ele havia jurado a Deus que ele era quem deveria me matar. Ao ouvir isso, percebi e pedi a Zack para derrubar a parede. Zack derrubou a parede e foi quando o pequeno Ed desapareceu. Ele se escondeu nas sombras, parecendo muito desapontado comigo, mas ainda me deu mais uma chance para ele. Zack só me sujaria. Portanto, ele certamente me esperaria em outro lugar antes de me matar. Depois que a voz de Ed silenciou, com olhos sem vida, perguntei repetidamente a Zack sobre a promessa que ele havia feito. Zack, irritado, me empurrou contra a parede, declarando que odiava mentiras e que faria o que dissesse. Agora eu entendi. Vou tentar ser útil para que Zack me mate. Depois, eles continuaram a seguir em frente. Ed disse que me esperaria. Portanto, tenho certeza de que encontrarei aquele garoto novamente. De fato, como esperado, depois de andar por um tempo, eles encontraram Ed. Ed estava agora muito triste porque eu não o havia escolhido para acabar com minha vida. Para mim, a razão era muito simples. Porque Zack havia jurado a Deus que me mataria. Mas Ed não acreditava em Deus. Neste prédio, nunca haveria coisas como escolha e liberdade. O trabalho de Ed era apenas matar pessoas. E agora, eu estava no andar dele. Neste ponto, não havia mais opções. Ed avançou para atacar, querendo tirar minha vida. Claro, Zack não o deixaria fazer o que quisesse. Zack era muito forte. Ed sabia disso. No entanto, este era o andar dele, e ele teria uma vantagem muito maior sobre Zack. As luzes da sala se apagaram, mergulhando tudo na escuridão. Um coveiro como Ed conseguia ver nesta área, mas Zack não. Ed, com sua vantagem, batia e zombava de Zack. Zack só conseguia balançar sua foice descontroladamente, então, irritado, me chamou para ligar o interruptor. Ed tentou me parar, mas por alguma razão, Zack de repente bloqueou o caminho de Ed, o que impressionou o garoto. Isso deve ser o que as pessoas chamam de instinto de luta. Corri direto para encontrar o interruptor da luz. Nesse momento, vi um túmulo coberto de flores ali. De repente, o pequeno Ed apareceu, socando meu estômago. Este túmulo foi cavado por ele para mim. Depois que me deitei ali, Ed prometeu me fazer uma lápide muito bonita. Caí direto no túmulo. Uma cena tão bonita, exclamou Ed, e se preparou para me matar. Nesse exato momento, acendi a lanterna em minha mão apontando-a para o rosto de Ed, cegando-o Remy. Corri para pegar o controle remoto das mãos de Ed e acendi as luzes da sala. Esperando apenas por isso, Zack apareceu e derrotou Ed. Isso significava que Ed havia perdido. Zack matou o garoto imediatamente com um único golpe de foice. Depois, ele chutou a lápide e cobriu o caixão. A cena ficou silenciosa mais uma vez. Zack falou primeiro, me instigando a encontrar o elevador. Ed podia controlar completamente a luz e a escuridão nesta sala graças ao controle remoto, então eu também presumi que o interruptor do elevador estava aqui. Pressionei um botão e a cachoeira próxima parou de fluir, revelando um caminho direto para o elevador para eles. Dentro, perguntei repetidamente a Zack se eu havia me saído bem. Nesse momento, Zack finalmente me deu um elogio. Como prometido, quando ambos saíssem deste prédio, Zack me concederia a morte. O elevador parou no andar B3, não indo direto para o último andar, mas parando no meio do caminho, o que deixou Zack um pouco desconfortável. Saí para verificar. O lugar parecia uma prisão. Bloqueando o caminho deles, havia um portão de ferro trancado. Virei-me para dizer a Zack. Claro, ele já sabia do problema. Mas era minha tarefa resolver. Então pensei por um momento e então toquei meu bolso. Isso deixou Zack muito curioso para saber o que eu tinha no bolso. Era uma agulha e um carretel de linha, exclamei, fazendo Zack pensar que eu tinha a capacidade de arrombar fechaduras como um ladrão. De jeito nenhum eu sabia essa habilidade. Além disso, essas barras de ferro nem tinham buracos de fechadura para abrir. Zack estava agora muito irritado e me empurrou para o lado. Ele balançou a foice nas barras de ferro, mas elas eram muito duras. Zack não podia fazer mais nada. Nesse exato momento, o alarme da prisão soou. Uma metralhadora foi baixada do teto, assustando Zack. Felizmente, Zack reagiu rapidamente e me puxou, salvando minha vida. Isso foi seguido por uma risada estridente, dando as boas-vindas a Zack e a mim à prisão dela. Ela se apresentou como juíza, e nesta prisão, ela tinha o poder de decidir o destino de Zack. Zack ficou furioso e gritou que não se importava com o que ela queria. Ele exigiu que ela abrisse a porta para eles imediatamente. Ela concordou na hora. A reação e as habilidades de Zack foram suficientes para passar pela primeira porta. Luzes brilharam em seus rostos junto com fogos de artifício de parabéns, e então as barras de ferro se abriram para eles passarem. Fiquei um pouco confuso ao ser chamado de criminoso. Zack não se importava com isso. Ele apenas me instigou a segui-lo rapidamente.
Depois de andar mais um pouco na ala das celas, tentei abrir algumas celas, mas todas estavam trancadas. Então Zack, irritado, olhou diretamente para a câmera e começou a xingar a juíza estúpida. Se ela não abrisse a porta, como eles iriam passar? Ela respondeu calmamente a Zack. Olhando para Zack assim, ele não é muito paciente, não é? Mal esperou ela terminar de se maquiar e já estava exigindo. Eles deveriam saber que esta é uma prisão e que eles são criminosos. Como criminosos, eles devem sofrer a punição. Nesse momento, a juíza abriu uma cela para eles. Começou a primeira punição. Nesta sala, havia uma câmera e a primeira tarefa deles era tirar fotos de retrato como criminosos. Como tirar as fotos dependia de Zack e de mim, mas é claro, eles também tinham que usar crachás, então eles foram forçados a tirar as fotos. Eu escrevi e coloquei o crachá em Zack com cuidado. Ele estava completamente relutante, se mexendo, fazendo com que eu tivesse que lembrá-lo repetidamente. Se ele não ficasse parado, a foto ficaria borrada. Depois de tirar a foto de Zack, foi a minha vez. Zack não sabia fotografar, então a foto que ele tirou de mim estava mais borrada do que um filme pornô. Zack não se importou e mostrou a foto para a câmera. No entanto, a juíza ainda os deixou passar. Entrando em um novo corredor, havia muitos desenhos diferentes nas paredes. Zack achou-os muito feios e os criticou. A juíza repreendeu Zack. Todas essas eram pinturas que ela havia criado com muito esforço. Além disso, elas não eram apenas pinturas sem sentido. As pinturas retratavam os tipos de punições destinadas a Zack e a mim. A juíza os deixou livres para escolher a próxima punição. Zack não se importou e me puxou para frente. Abrindo a porta de uma sala, Zack me deixou entrar para verificar primeiro. Dentro havia bonecas de madeira. Depois que Zack entrou, a porta da sala também se fechou. Zack ficou irritado, pedindo para eu fazer algo. Eu disse que seria útil, certo? Sem outra opção, tive que obedecer a Zack e procurar um mecanismo enquanto Zack só podia sentar de lado e reclamar. Mas procurei em todos os lugares e não encontrei nenhum mecanismo. Zack estava muito irritado e queria destruir as bonecas nesta sala. Eu não queria isso porque não havia garantia do que aconteceria. Então Zack imediatamente encontrou uma cadeira para se sentar. Com uma expressão inexpressiva, eu o aconselhei a se levantar imediatamente porque era uma cadeira elétrica para execuções. Assim que terminei de falar, as luzes da sala se apagaram. Uma cortina foi puxada para cobrir onde Zack estava sentado. Quando foi aberta, Zack estava firmemente preso à cadeira. Logo depois, uma TV foi baixada. A juíza apareceu na tela, apresentando-se novamente como Kathy, dando as boas-vindas à próxima punição. Ao ver Zack sentado na cadeira elétrica, Kathy riu histericamente. Zack pediu a Kathy para soltá-lo. Mas como ela poderia soltar um criminoso, Kathy apertou um botão e Zack foi imediatamente eletrocutado. Mas depois do choque, Zack ainda estava vivo, o que deixou Kathy ainda mais animada. Não apenas um assassino, Zack também era um monstro. Assim, ela teve que dar a Zack uma chance de viver. A pessoa que decidiria o destino de Zack seria eu. Se eu conseguisse resolver, Kathy libertaria Zack. No entanto, enquanto eu resolvia o enigma, ela continuaria a eletrocutar Zack. Kathy me deu uma pista. As bonecas agora começaram a se mover. Nesta sala, o olhar do público decidiria o destino de Zack. Assim que terminou de falar, Kathy ativou a corrente elétrica, fazendo Zack gritar de dor. Agarrei a foice de Zack e depois de pensar um pouco, soube o que precisava fazer. Um por um, cortei as cabeças dos bonecos com a foice até que o último fosse destruído. E então a corrente elétrica também parou. Vendo Zack imóvel, pensei que ele estava morto. Corri para chamá-lo, e Zack finalmente se levantou, repreendendo-me por ser muito lento. Zack ainda estava vivo, o que me deixou menos preocupado. Se Zack morresse, eu estaria em apuros. Zack pegou sua foice e cortou a tela, jurando matar aquela maldita Kathy. Kathy riu loucamente pela câmera. Graças aos meus esforços, ela decidiu deixar Zack passar por esta porta. Mas na prisão dela, não havia apenas um tipo de punição. Havia muito mais. Zack deveria aproveitá-los lentamente. Zack suspirou e me puxou para a frente. A porta pela qual ele estava prestes a entrar tinha um símbolo de caveira do lado de fora, mas este já era o único caminho. Sabendo que era perigoso, eles ainda tiveram que entrar. Eu segui Zack. Assim que entraram, a porta da sala também se fechou. Depois de verificar por um tempo, havia apenas um corpo nesta sala. Cash apareceu novamente na tela e começou a explicar a tarefa para eles. Esta era uma sala que ela havia projetado especialmente, impedindo que o ar de dentro escapasse, e ela lentamente bombearia gás venenoso para esta sala. Se Zack e eu não quiséssemos morrer, eles teriam que encontrar uma maneira de sair daqui. Claro, para adicionar drama,
ela limitaria o tempo e deixaria apenas uma máscara de gás para eles. Zack imediatamente me deu, mas eu não precisava porque isso atrapalharia minha visão. Quando o gás venenoso foi bombeado para a sala, comecei a calcular. Em toda a sala, havia apenas um corpo. Então eu também presumi que esta era a pista. Descobri que havia uma inscrição sobre o corpo. Então, pedi a Zack para chutar o corpo para o lado. Esta inscrição detalhava os crimes do corpo e o método de expiação. Este criminoso usou sua perna direita para agredir os outros. Portanto, ele tinha que expiar seu pecado cortando sua própria perna direita. Na mesa, havia também uma balança. Então Zack, sob minhas ordens, cortou a perna e a colocou na balança. Em seguida, tentei encontrar algo com peso equivalente à perna, para equilibrar a balança, mas nada aconteceu, forçando-me a recalcular. Talvez eu tenha esquecido algo. Tendo inalado muito gás venenoso, eu já estava ofegante. Ver-me cobrir a boca fez Cat rir loucamente, como se ela estivesse se regozijando. Nada combina mais com um criminoso do que se contorcer de dor. Minha visão embaçou. Eu não conseguia respirar. Eu caí, me perguntando se morreria ali. Zack apareceu, me puxando para cima. Eu ainda tinha um propósito, então ele não podia me deixar morrer ali. Zack me colocou a máscara de gás para que eu pudesse continuar meu trabalho. Olhei ao redor da sala. Eu certamente tinha esquecido algo. Olhando mais de perto, descobri uma ventilação no teto. Então Zack me levantou, jogando-me diretamente para lá para verificar. Comecei a rastejar pelo túnel. No final do caminho, encontrei um cartão e voltei para Zack, entregando-lhe o cartão-chave para abrir a porta da prisão, e então desmaiei. Zack, irritado, pegou o cartão e correu para abrir a porta. Mas, por ser muito desajeitado, ele quebrou o cartão ao meio. Neste momento, Cat riu loucamente, zombando de Zack. Zack exigiu que ela abrisse a porta imediatamente porque eles já haviam resolvido o enigma. Claro, Cat não fez isso. Lei é lei, e eles acabaram de destruir a única maneira de sair daquela cela. O tempo de espera deles havia acabado. Cat começou a bombear seu gás venenoso mais letal para a sala. Neste momento, levantei a cabeça para perguntar a Zack se eu havia sido útil para ele. Zack não se importou muito, e continuou a me repreender. Eu só poderia morrer quando ele tivesse escapado deste prédio. Eu entendi, embora incerto, esta poderia ser a última opção. Procurei no meu bolso. Acho que era algum tipo de gás inflamável. Uma mina terrestre de parede caiu do meu bolso, mas tendo inalado muito gás venenoso, desmaiei novamente. Zack teve que pegar rapidamente a bomba e explodir toda a sala. Felizmente, tudo o que eu adivinhei estava completamente correto. O gás era inflamável, então o poder explosivo da bomba foi muito maior. Ela explodiu a porta da prisão. Zack me puxou para fora triunfantemente, fazendo Cat elogiá-lo. Para recompensar seus esforços recentes, ela abriu o próximo caminho para eles. Zack me levou rapidamente, mas como eu estava indo muito devagar, Zack me apressou várias vezes, mas eu ainda estava muito lento, aconselhando Zack que se ele não pudesse esperar, ele poderia ir na frente. Zack ficou com raiva e me repreendeu. Se ele pudesse fazer isso sozinho, por que precisaria me levar junto? Se eu queria morrer, que fosse de forma mais útil. Eu entendi. Eu queria pedir a Zack para descansar um pouco para que minha cabeça parasse de girar primeiro. Sem outra opção, Zack encontrou um canto escondido para me levar e descansar. Sentado lá, as câmeras de vigilância não poderiam ver aquele lugar. Eu adormeci. Meu rosto estava pálido como se eu estivesse prestes a morrer, o que fez Zack perder o interesse. Naquele momento a visão dele também começou a embaçar. Provavelmente porque ele também havia inalado muito gás venenoso. Zack estalou a língua e também adormeceu. Quando criança, Zack foi adotado por um casal de idosos. Este casal era especializado em adotar crianças abandonadas e depois não cuidava delas adequadamente até que morressem. O marido era indiferente. Enquanto a esposa estava cansada de ter que cavar buracos para enterrar as crianças, então o velho imediatamente teve uma ideia. Zack não ainda está vivo? Deixe Zack fazer isso. E assim, sob a chuva torrencial, Zack, ainda muito pequeno, teve que carregar uma pá para cavar túmulos para pessoas da sua idade. Sonhando até aqui, Zack foi acordado por mim. Ele estava bastante irritado porque fui eu quem o fez reviver essas memórias dolorosas. Zack, impaciente, me apressou, dizendo para continuarmos a jornada se eu já tivesse descansado o suficiente. Ambos saíram para o corredor. Então a voz de Cat soou novamente. Ela estava curiosa para saber onde Zack e eu tínhamos ido. Claro, Zack não diria a ela, então Cat começou a zombar de Zack.
Os dois estavam juntos, ambos egoístas, querendo apenas usar um ao outro para atingir seus próprios objetivos. Mas aqui, quem era a ferramenta para o outro manipular? Para encontrar a resposta, eles precisavam participar do próximo desafio. Zack, irritado, foi embora. Então fui agarrado pelo pé por um prisioneiro na cela. Zack correu, chutou a mão do prisioneiro, e então me consolou dizendo que de qualquer forma ele apodreceria ali e morreria, então não havia necessidade de se preocupar. Pouco depois, eles chegaram à próxima sala de desafios. Aqui, Cat havia preparado uma casa de bonecas. Ela apareceu na tela para explicar as regras do jogo a eles. Neste desafio, ambos teriam que dividir as tarefas. Quem seria o guia e quem seria o executor? Eu imediatamente assumi o papel de guia e fui até a prateleira para pegar a pergunta. Calculei muito rápido e ordenei a Zack que colocasse o boneco masculino no sofá. Em seguida, a boneca feminina ao lado do homem de quem Cat continuava a falar pela TV para provocar Zack. E Zack parecia muito irritado por ter que fazer essas coisas. A próxima ordem, pedi a Zack para colocar um boneco enfaixado na frente da mulher, e então colocar uma bolsa preta na mão dele. Com esta ordem, Zack ficou furioso. Ele levantou a foice querendo esmagar a casa de bonecas, mas eu o impedi. Cat também falou, aconselhando Zack. Se ele não obedecesse, Zack nunca sairia daqui. Zack estava furioso, mas não podia fazer nada além de me obedecer. Depois de colocar a bolsa preta na mão do boneco, a próxima coisa era pá, e era exatamente isso que Zack havia passado quando criança. Zack teve que cavar sepulturas enquanto o velho casal ficava sentado em casa, rindo loucamente. Para eles, Zack era apenas uma ferramenta útil, então eles o deixariam viver. Isso era demais. Zack não aguentou mais e brandiu a foice, destruindo aquela casa de bonecas. Cat ficou um pouco relutante, mas não se importou. Afinal, a peça que ela havia montado para Zack estava completa. Zack e eu fomos levados para a próxima sala, e agora Cat apareceu na frente deles pela primeira vez. Zack exigiu que ela o soltasse imediatamente enquanto eu queria saber qual seria o desafio nesta sala. Cat apontou para uma mesa que já estava preparada. Sobre ela, havia 2 seringas diferentes. Apenas uma seringa não era perigosa. A outra seringa era o veneno mais forte. Eles teriam que escolher injetar uma das 2 seringas até a última gota. Então a porta seria aberta para que eles continuassem. Cat não explicou mais nada e então se virou e foi embora. Zack, irritado, perguntou rapidamente se eu sabia qual não era perigoso, mas eu não sabia disso, então queria usar os 2 rapidamente. Zack ficou com raiva e gritou comigo. Eu estou louco? Usar as 2 seringas certamente me mataria. E então, como ele escaparia deste prédio? Abaixei a cabeça, só sabendo pedir desculpas. Quanto mais Zack olhava, mais irritado ficava. Ele agarrou meu pescoço, me levantando para me fazer saber que ali ambos eram ferramentas. Ele odiava minha expressão quase morta. No entanto, desta vez, Zack se ofereceu para ser a ferramenta para mim. Dito isso, ele pegou a seringa da minha mão e a injetou diretamente em si mesmo. A porta da cela também se abriu logo depois. Zack cambaleou pelo corredor. Sua cabeça começou a girar. Zack xingou Cat. Por causa dela, ele teve que relembrar aquelas memórias dolorosas. Neste momento, corri para ver se Zack estava bem. Zack apenas ficou parado, e então de repente colocou a foice no meu pescoço. Neste momento, ele só queria matar e matar. Claro, eu me ofereceria para Zack me matar, mas antes de deixar Zack fazer isso, eu precisava perguntar a ele novamente. É isso que Zack quer? Se eu morrer, como Zack poderá sair deste prédio? Zack gritou alto, agarrando meu pescoço. Ainda tenho que ensiná-lo até agora. Não creio. Continuei a lembrar Zack se era isso que ele queria. Estou completamente disposto a deixar Zack me matar. Olhando para o meu rosto sem emoção, Zack sorriu novamente e abaixou a foice. Ele sussurrou no meu ouvido, lembrando-me que ele odiava mentiras acima de tudo, e me pediu para não fazer nada que o fizesse me matar agora. Terminando de falar, Zack me empurrou para longe com força. Enquanto Zack cavava uma sepultura, o casal assistia TV alegremente. Neste momento, Zack havia desenterrado um esqueleto branco de debaixo da terra. Ele não sabia há quanto tempo a mulher havia enterrado isso. Zack cerrou os dentes e jogou a pá na casa. Neste momento, o casal de idosos já estava dormindo. A TV ainda mostrava o filme perverso que o marido tanto amava, um filme sobre um assassino a sangue frio. Zack ficou imóvel assistindo ao filme. Então ele sorriu. Isso era exatamente o que ele precisava fazer. Então Zack se esgueirou até a cozinha e pegou uma faca. Sob o luar fraco, Zack massacrou o casal de idosos sem piedade. Voltando à realidade, quando Zack me empurrou,
Entendi imediatamente a intenção de Zack e me virei para correr. Zack agora não é o mesmo que eu conhecia. Eu fugi não porque queria viver, mas porque era o desejo de Zack, então não podia morrer aqui. Zack estava perdendo a cabeça por causa das drogas. Ele segurava a foice com um sorriso maligno enquanto me perseguia. Eu só podia correr. Tropecei, mas ainda tentei me levantar e continuei correndo. Finalmente, corri para um quarto, mas este quarto era um beco sem saída. Não podia mais correr. Parei para Zack colocar a foice no meu pescoço, aceitando a morte que se aproximava. E foi neste exato momento que um tiro soou junto com a risada de Cat. Zack foi atingido na mão e não conseguiu mais segurar a foice. Cat apareceu atrás da janela à prova de balas, cumprimentando a todos, dando as boas-vindas à sua sala de execução. O interior estava equipado com muitas armas, e se Cat apertasse um botão, Zack e eu seríamos imediatamente transformados em queijo suíço. Cat riu histericamente, elogiando o desempenho de Zack como excelente. O que poderia ser melhor do que sentar e assistir os dois se matarem. Honestamente, ela estava muito impressionada com Zack. Impressionada com a forma como Zack perdeu o controle por causa das drogas e perseguiu seu companheiro. Quanto mais ela falava, mais Zack ficava irritado. Ele ignorou completamente o alvo que era eu e balançou a foice contra o vidro à prova de balas. Cat lembrou Zack que ele estava mirando na pessoa errada. Mas neste momento Zack não se importava. Ele continuou atacando, então Cat atirou na perna de Zack, fazendo-o cair. Preocupado, corri para verificar Zack, mas ele me afastou. Zack foi baleado 2 vezes, e a dor pareceu fazê-lo ficar um pouco mais sóbrio. Então Cat se virou e me chamou. Ela estalou os dedos, e as luzes da sala se apagaram. Quando as luzes acenderam, um revólver apareceu na minha frente. Para equilibrar as forças, Cat me deu esta arma para que Zack e eu pudéssemos nos matar. E o vencedor final seria recompensado por Cat com uma punição ainda mais brutal. Enquanto Cat ria como uma louca, eu levantei a voz para perguntar a ela qual era o propósito de tudo isso. Esta minha pergunta estragou o humor de Cat. Ela se sentou e me explicou, um criminoso perguntando sobre o propósito da punição. Não havia tal coisa como propósito, então Zack e eu éramos apenas para diverti-la. Eu me abaixei para pegar a arma. Zack também tentou se levantar. Se você quiser atirar, atire logo. Zack me apressou. Cat continuou a me provocar. Depois de pensar por um momento, eu ainda não conseguia atirar em Zack. Isso deixou Zack muito zangado, e ele gritou comigo. Atualmente, ele não conseguia controlar sua sede de sangue. Se eu não atirasse, morreria. Zack puxou a arma para o próprio peito, me dando mais uma chance. Mas minha resposta ainda era não. Esta era a minha escolha. Se eu matasse Zack, não ganharia nada para mim. E o mais importante, eu não queria seguir as ordens daquela Cat porque Zack e eu não éramos suas ferramentas. Matar ou ser morto dependia de nós. Eu puxei a foice de Zack para o meu pescoço. Zack não conseguiu mais se conter e gritou comigo. Ele queria me matar enquanto eu sorria. Tentei forçar um sorriso, o que deixou Zack enojado. Este meu sorriso falso não era genuíno, foi traído pelos meus olhos de morto. Mas se fosse um sorriso genuíno, Zack tinha certeza de que seria muito bonito. Só a ideia de me matar naquele momento era o suficiente para fazer Zack feliz. Dito isso, ele virou a foice e a cravou em seu próprio estômago. Zack caiu na minha frente, o que irritou Cat. Ela abriu o vidro à prova de balas para gritar alto. Ela pensou que Zack era um criminoso ideal, mas ela estava errada. Zack era apenas um fracassado que cometeu suicídio para satisfazer seus próprios desejos. Quanto a mim, Cat se aproximou e apontou para mim. Eu havia arruinado sua sentença. Cat estava muito desapontada porque eu não ousei atirar. Havia algum criminoso que não ousou atirar? Assim que Cat estava prestes a me punir. Zack gemeu fracamente. Ele ainda estava vivo apesar de ter sofrido tantos ferimentos, o que deixou Cat muito excitada. Ela correu para chutar o rosto de Zack. Isso era exatamente o que ela precisava em um criminoso. Vendo Cat torturar Zack assim, eu não conseguia mais suportar. Levantei a arma, pedindo a Cat para libertar Zack imediatamente. Com a arma apontada para o rosto, aquela maldita Cat ainda não tinha medo, ainda me provocava descaradamente para atirar nela. A razão de sua confiança era porque a arma que ela me deu desde o início não tinha balas. Kathy apertou o botão de controle. Suas metralhadoras apontaram para mim ao mesmo tempo. Com uma explosão, Kathy atirou na arma que eu segurava, então voltou a torturar Zack novamente. Neste momento, Zack estava muito fraco, mas enquanto ele não estivesse morto, ainda estava tudo bem. Kathy decidiu tratar os ferimentos de Zack e então dar-lhe uma punição ainda mais brutal. Observando Kathy torturar Zack, minha mente trouxe lembranças dolorosas.
Eu podia fazer qualquer coisa, mas não toque em Zack. Eu não conseguia mais suportar e puxei outro revólver do meu bolso. Este meu revólver definitivamente tinha balas. No entanto, aquela maldita Cat ainda estava muito confiante porque acreditava que eu não ousaria atirar. Assim que ela terminou de falar, um tiro soou, cravando uma bala bem no estômago daquela maldita Kathy. Embora baleada, essa mulher ainda estava muito arrogante. Nem ela esperava que eu ousasse atirar assim, mas está tudo bem, isso não é o suficiente para matá-la. Ela levantou o controle remoto, pronta para apertar o botão para as metralhadoras atirarem em mim. Mas neste exato momento, Zack se levantou e cortou o braço dela, estando feliz mesmo depois de ter sido baleado. Foi essa atitude que despertou Zack. Cat tossiu sangue, mas continuou a xingar Zack. Mas neste momento Zack não se importava mais. Ele cortou Cat novamente para matá-la completamente. No entanto, ela ainda estava viva, que interessante. Com um braço cortado e metade do corpo cortado, Cat sangrava profusamente, mas ainda tentava rastejar até o braço cortado que segurava o controle remoto. Mas ela morreu antes que pudesse ativar o controle remoto. Tudo havia terminado. Corri para verificar a condição de Zack. Zack, segurando seus ferimentos, me elogiou por ter feito um ótimo trabalho. Matar aquela maldita Cat era o suficiente para satisfazer Zack. Então, o ferimento em seu estômago não era nada. Zack me apressou a segui-lo rapidamente. Ambos encontraram o caminho para a sala de controle de Cat. A porta dos fundos estava bloqueada, mas rapidamente adivinhei que Cat usava os equipamentos aqui para controlar. Em apenas um momento, descobri como abrir a porta. Os dois continuaram a andar. Neste momento, eu descobri uma pista na parede. Eles precisavam proclamar seus nomes para abrir a próxima porta. Zack estava curioso, mas eu não me dei ao trabalho de responder. Andando mais um pouco, Zack começou a perceber que algo estava errado. Eu também havia percebido que eles estavam voltando ao ponto de partida. Antes que eu pudesse pensar, Zack ouviu um barulho. Ambos correram para o primeiro quarto onde tiraram fotos, e descobriu-se que a porta do elevador estava atrás do fundo da foto deles. Olhei em volta por um momento. Não havia mecanismo para abrir a porta. Neste momento, lembrei-me do lembrete na parede de antes. Eles precisavam proclamar seus nomes ao Senhor. Vi um lugar ao lado para colocar algo do tamanho certo para a placa de identificação deles. Então coloquei a placa de identificação de Zack lá. De fato, a porta do elevador se abriu. Minha placa de identificação ainda estava lá, mas eu não precisava dela. Eu a joguei fora sem hesitação. Sentado no elevador, Zack me elogiou novamente. Eu fiz um ótimo trabalho ao ousar atirar naquela maldita Cat. Depois disso, Zack perguntou sobre minha arma. Zack sabia que não era a arma que Cat me deu. Esta era minha arma de autodefesa. Eu sempre a carregava no meu bolso, mas não queria usá-la. O suicídio é um pecado contra Deus. Eu só morrerei se Zack me matar. Dito isto, Zack sorriu para mim pela primeira vez. Ele não sabia se me chamaria de inteligente ou estúpido. Mas pelo menos eu me saí muito bem atirando naquela maldita Cat. Finalmente, o elevador chegou ao andar B2. Eu me levantei, chamei Zack para se preparar para ir, mas não ouvi Zack responder. Eu me virei para olhar e Zack havia desmaiado por ter perdido muito sangue. Eu fiz o meu melhor para arrastar Zack para fora do elevador, deixando um rastro de sangue para trás. Como Zack era muito pesado, tive que encostá-lo na parede, e depois chamei o nome de Zack repetidamente. Zack acordou, viu que eles haviam chegado e quis se levantar para continuar. Mas, neste momento, até mesmo um pequeno movimento fazia com que a ferida em seu abdômen sangrasse profusamente. Não permiti que Zack continuasse. Ver meu rosto preocupado deixou Zack muito confuso. Antes que ele pudesse zombar, Zack desmaiou novamente. Eu sabia que Zack não estava morto, apenas inconsciente. Não pude levar Zack comigo, então decidi ir procurar remédios para Zack sozinho. Escolhi um quarto aleatoriamente e entrei. Dentro estava muito escuro, mas por causa de Zack eu ainda tinha que ir. De repente, as velas no quarto pegaram fogo. Uma vela caiu e exalou uma fumaça roxa. Eu me assustei, perguntando-me que tipo de fumaça poderia ter um sabor tão doce. Pisquei novamente e tudo havia desaparecido. À minha frente estava um púlpito com um livro sobre ele. Me aproximei para examinar a situação. No livro havia perguntas que me exigiam declarar meu nome e meus pecados, pois Deus odeia mentirosos. Portanto, se eu ousasse mentir, não seria perdoado. A primeira pergunta era o meu nome. Fiquei em frente à porta, li meu nome em voz alta, e a porta abriu-se imediatamente. Embora eu não entendesse,
eu ainda tinha que continuar. Depois de caminhar um pouco mais, o que apareceu à minha frente foi uma cadeira e um frasco de remédio. Linhas misteriosas flutuavam no ar me exigindo confessar meus pecados. Aquele frasco de remédio seria a prova dos meus pecados, e a próxima porta só se abriria quando eu revelasse meus verdadeiros pecados. Pisquei novamente, e a fumaça havia desaparecido. À minha frente estava um espelho muito grande. Linhas de texto apareceram no espelho me pedindo para me olhar diretamente. Eu sou um cordeiro de Deus ou um demônio? Segurei o frasco de remédio com força. Ainda não entendi o significado dessa pergunta, pois eu só me via no espelho. Minha resposta fez o espelho rachar. Ele parecia irritado e me lembrou novamente. Esta é uma confissão para coletar cada peça para encontrar quem eu realmente sou. Assim que terminou de falar, o espelho quebrou imediatamente. Peguei um dos cacos de vidro, e as linhas de texto continuaram a aparecer, me lembrando que se eu não conseguisse me lembrar dos meus pecados, ele me ajudaria a me lembrar desses pecados e meu trabalho seria apenas aceitá-los. Imediatamente depois, fui levado para outro lugar estranho. Neste momento, uma voz masculina soou, me pedindo para segurar o caco de vidro na mão, para revelar meus pecados passados. Imediatamente, várias pinturas apareceram na parede. Eu entendi imediatamente. A voz queria que eu cortasse essas pinturas. Então eu segurei o caco de vidro na mão, cortando todas as pinturas que vi. A cena mudou novamente. Desta vez, apenas uma pintura apareceu. Uma pintura de ovelhas. Uma voz familiar soou da pintura. Meus pais voaram para fora, me convidando para ir com eles. Eu realmente queria ir com eles, mas neste momento eu não podia. Eu tinha que salvar Zack primeiro. Então eu peguei o caco de vidro e cortei diretamente a pintura da família de ovelhas. Os gritos dolorosos dos meus pais ecoaram. A pintura sangrou fresco. Peguei o frasco de remédio que havia pego antes, coletando cada gota de sangue dali. Depois, fui levado de volta para aquele corredor escuro. Não tinha mais tempo. Eu tinha que encontrar rapidamente o remédio para salvar Zack, com apenas um passo. Percebi que minhas pegadas eram de um vermelho vivo parecendo ser de sangue, mas ignorei e continuei em frente. Finalmente, cheguei à porta de um quarto de onde vinham sons estranhos. Abri a porta e entrei. Lá dentro estava um piano com um livro sobre ele. A próxima pergunta para mim: qual é o meu pecado? Se eu quisesse ser libertado, teria que oferecer esse pecado a Deus. O mais importante ainda era se eu conseguiria reconhecer meus pecados. Ao ler até aqui, percebi que atrás do piano havia uma pintura de anjo. Na minha cabeça, calculei muito rapidamente. Eu precisava sujar este anjo com o frasco de sangue que havia coletado antes. Joguei-o diretamente na pintura, e a fumaça também se dissipou. Um som ensurdecedor ecoou, causando-me uma forte dor de cabeça. Neste momento, um homem apareceu por trás, o que me assustou um pouco. Ele se apresentou como Gray, o padre desta igreja, assim como o homem deste andar. Gray queria saber por que eu estava lá, respondi confuso. Eu queria encontrar algo para estancar o sangramento. Gray sabia que eu estava procurando por isso para Zack, mas ele também teve que me lembrar que não havia nada ali que pudesse estancar o sangramento de Zack. Se eu precisasse desses suprimentos, eu teria que descer para o andar de Danny. Ouvi, mas ainda não entendi muito bem. Havia alguma maneira de o elevador descer? Se eu fosse sozinho, nunca conseguiria. Mas se Gray fosse comigo, ele me levaria para o andar de baixo. Fiquei um pouco preocupada. Esta era a primeira vez que se encontravam. Gray estaria me enganando? Como padre, Gray garantiu que ele nunca enganaria ninguém. No entanto, para ter sua ajuda, eu primeiro teria que passar por um pequeno teste dele. Ele queria saber quem eu realmente era, então me lembrou que não precisava dar uma resposta apressada. Ele ficaria ali esperando que eu encontrasse a resposta em meu coração. Olhei Gray muito atentamente. Neste momento, só ele podia me ajudar, mas ainda pedi a Gray um pouco de tempo. Eu precisava relatar a Zack primeiro. Gray concordou imediatamente. Corri para fora do quarto para encontrar Zack se arrastando pelo corredor. Ele estava bastante irritado porque eu havia saído sem acordá-lo. Então contei a Zack sobre o problema que estavam enfrentando. Eu precisava descer para o andar do médico, Danny, para encontrar remédio para estancar o sangramento de Zack. Claro, Zack não concordaria. Depois de tanto esforço para subir até aqui e agora querendo descer, Zack tentou se levantar segurando a foice, mas no momento esta foice era muito pesada para ele, provando que o corpo de Zack não estava mais bem. Então eu me ajoelhei diante de Zack. Apenas desta vez, pedi a Zack que me deixasse ajudá-lo. Vendo-me tão suplicante, Zack não teve escolha. Zack se sentou para discutir outro assunto. Se eu quisesse descer para o andar B5, era muito provável que eu tivesse que ir sozinha.
porque neste momento, se Zack me seguisse, ele simplesmente morreria. Então, ele ficaria aqui e dormiria um pouco. Antes de eu ir, Zack tinha um favor a me pedir. Se possível, ele queria que eu voltasse ao andar dele e pegasse uma faca guardada no quarto para ele. Assim que terminou de falar, Zack desmaiou imediatamente. Tendo tomado uma decisão, voltei para expressar meu desejo a Gray, com a condição de que ele não fizesse mal a Zack. Gray aceitou e me levou até o elevador. Dentro, Gray me perguntou por que eu estava protegendo Zack. Enquanto respondia, senti vagamente um cheiro familiar vindo dele. Eles haviam chegado ao andar B3 daquela Cathy. Gray me lembrou de sair do elevador, mas meu pedido era descer para o andar de Danny. Gray ainda se sentou suavemente para me explicar que, para descer para o próximo andar, eu precisava encontrar a fonte de energia nesta prisão e ligá-la, mas isso também não era fácil. Esta prisão foi construída por Cathy, que prendeu muitos criminosos em busca de arrependimento aqui. Agora que ela estava morta, ninguém mais podia controlá-los. Se eu quisesse salvar Zack, eu teria que encontrar a fonte de energia para abrir o elevador para o próximo andar. Assumi a responsabilidade e saí correndo imediatamente. Depois de tatear um pouco, encontrei a fonte de energia. No entanto, havia muitos prisioneiros aqui. Ao me verem, eles correram para atacar, forçando-me a sacar minha arma e atirar para me defender. Tentei correr para a sala de controle de Cathy. Ao entrar no quarto, fiquei chocada ao descobrir que o corpo daquela mulher havia desaparecido, mas não havia mais tempo para analisar. Corri rapidamente para o painel de controle, fechei a porta do quarto primeiro e então controlei as metralhadoras da prisão para apontar para os prisioneiros. Quem ousasse me bloquear, eu os enviava para o céu. Atirei, matando todos até que não houvesse mais ninguém no meu caminho. Então parei. Neste momento, a voz de Cathy de repente soou zombando de mim. Ela pensou que eu era apenas uma criança sem alma. Quem teria pensado que eu ousaria matar outras pessoas apenas para salvar Zack daquela forma? Agora Cathy entendeu. Eu era muito egoísta, disposta a fazer qualquer coisa apenas para que Zack pudesse me matar. Dito isso, a sombra daquela Cathy desapareceu. Não me importei mais e corri rapidamente para ligar o interruptor, depois voltei para Gray. Neste momento, Gray me perguntou curiosamente como eu havia conseguido ligar o interruptor deste andar. Alguém me bloqueou? Eu também admiti francamente que sim. Eu eliminei todos eles. E a razão simples é porque eles estavam no meu caminho. Gray franziu a testa ligeiramente e então continuou a me levar para o andar B4. Saindo do elevador, Gray imediatamente me guiou. Neste andar, eu precisava ligar o interruptor do controle de temperatura da água. Eu não entendia bem por que tinha que fazer essas coisas. Para Gray, isso era parte de um teste para ele determinar que tipo de pessoa eu era. Eu subentendi a intenção dele. Ele queria me sondar, mas só isso. Neste momento, descobri que o túmulo em que Zack empurrou Ed estava completamente vazio, o que me deixou muito confusa sobre o porquê. Mas Gray não me deu tempo para investigar. Ele me levou à coleção de túmulos de Ed. Depois, ele me contou a história daquele garoto. Para Gray, Ed era um bom garoto. Os túmulos que o garoto fez neste andar eram para os desafortunados. Essas pessoas deveriam ter descansado em paz sob o chão quente aqui e sido libertadas. Mas agora, eu e Zack os destruímos completamente. É por isso que Ed estava zangado com eles. De repente, a risada de Ed ecoou novamente, e o garoto apareceu diante de mim, me assustando. Mais uma vez, não consegui entender por que eu continuava encontrando os fantasmas dos mortos. Eu saí, querendo deixar este andar rapidamente. Algumas mãos emergiram do chão agarrando minhas pernas, o que me deixou um pouco em pânico. Então eu esmaguei aquela mão também, fazendo seu grito de dor ecoar, seguido por inúmeras outras mãos que apareceram. Mas eu não hesitei mais. Eu esmaguei todas elas e passei. Gray apenas ficou atrás observando. Ele ainda não conseguia determinar se eu era uma ovelha perdida ou um demônio. Corri pelo corredor até o quarto onde Zack havia derrubado a parede para me salvar de Ed. O painel de controle da água ficava no final deste quarto. Eu o encontrei rapidamente e fui abrir o painel de controle e ligá-lo. Assim que o pressionei, a sombra de Ed apareceu novamente. Ele me interrogou, perguntando por que eu havia tratado aquelas mãos daquela maneira. Elas só queriam que eu as ajudasse a se libertar e não me fizeram mal algum. Uma vez que eu fiz isso, Ed também entendeu minha personalidade. Eu era muito egoísta, disposta a prejudicar os outros para meu próprio benefício. Ed riu, lembrando-me que Zack acabaria sofrendo o mesmo destino que aquelas pessoas. Fiquei um pouco atordoada ao ouvir essas palavras de Ed. Eu precisava recuperar a calma e voltar para procurar Gray. Mais uma vez,
Ele me perguntou sobre as pessoas que haviam me impedido. Minha resposta ainda era muito decisiva. Eu eliminaria qualquer um que ousasse me impedir. Sem deixar Gray perguntar mais, eu o incitei a descer rapidamente para o próximo andar. Através do andar de Ed, o andar de baixo já era o de Danny. Saindo do elevador, Gray me falou sobre ele. Danny, pelo que ele sabia, era uma pessoa exigente, mas também organizada e dedicada. Ele supôs que os remédios estavam bem organizados nas prateleiras. Antes que Gray pudesse terminar de falar, eu o interrompi. Pedi permissão a Gray para voltar ao andar de Zack para pegar algo para ele. Gray concordou imediatamente. Eu só precisava encontrar o remédio neste andar. Depois eles desceriam para o andar de Zack. Dito isso, Gray se foi. Eu fiquei paralisada. Eu já havia passado por este lugar. Mas também foi o lugar que mais me impressionou, porque foi aqui que Zack e eu fizemos uma promessa um ao outro. Uma vez que eu o ajudasse a sair deste prédio, seria quando Zack me enviaria para o caminho. Pensando nisso, de repente algo viscoso e verde apareceu, me assustando. Ele me perseguiu, me fazendo apenas correr. Eu tropecei e caí no chão, e aquela coisa verde também desapareceu. Sem tempo para pensar, corri para a sala de cirurgia para procurar o remédio. O corpo do Dr. Danny também havia desaparecido. Quanto ao remédio, revirei o quarto inteiro, mas não encontrei nada. Continuei para outros quartos para procurar, mas o resultado foi o mesmo. Eu ofegava enquanto corria de volta para o elevador. Quando Gray me interrogou, eu me virei para culpá-lo. Ele me disse que havia remédios neste andar, mas eu procurei por toda parte e não encontrei nenhum. Então, agora eu queria voltar para Zack. Ao ouvir isso, Gray me repreendeu de volta. Porque eu não achava que essas coisas eram culpa minha? Toda a tragédia dessas pessoas foi completamente causada por mim e Zack. Então ele me perguntou novamente, eu ainda queria descer para o B6? Pelo menos naquele andar, eu encontraria as bandagens deixadas por Zack. Enquanto isso, do lado de Zack, ele continuava a sonhar com cenas da infância. Depois de matar o casal de idosos, Zack saiu imediatamente de casa e seguiu pela estrada à noite. Um carro passou e respingou água nele. A mulher no carro saiu para se desculpar com Zack, mas quando ela viu Zack ensanguentado com uma faca na mão, isso a deixou morta de medo. E claro, Zack lhe deu uma viagem tranquila. Depois, Zack entrou no carro e dormiu durante a noite. Somente na manhã seguinte, um velho bateu na janela para acordar Zack. Zack já havia preparado a faca, esperando que ele baixasse a guarda para esfaquear, mas ao saber que o velho era cego, Zack parou. Quando o velho o convidou para jantar em casa, Zack concordou imediatamente. Durante a refeição, ele convidou Zack para ficar com ele. A razão era muito simples. Ele estava sozinho e queria companhia. Zack não disse que gostava nem recusou. Então, naquela noite, Zack ficou na casa do velho. Estava muito frio e Zack teve que dormir no sofá. Ele não conseguia dormir, então se levantou, pegou a faca e se esgueirou para o quarto do velho. Prestes a agir, Zack teve que reconsiderar. Matar aquele velho agora não acabaria com seu frio. Então Zack mudou seu objetivo e foi para a cidade. Enquanto vagava por um beco, um bêbado passou por Zack. E pronto. O destino desse cara estava selado com Zack. Depois de matar o homem, o frio de Zack ainda não conseguia cessar. Irritado, Zack voltou para a casa do velho. Neste momento, o velho saiu do quarto e perguntou a Zack onde ele tinha ido. Ele levou a mão ao rosto de Zack e imediatamente percebeu que era sangue. Descoberto, Zack admitiu francamente ter acabado de matar alguém. No entanto, o velho não demonstrou surpresa ou medo, apenas perguntou gentilmente a Zack o que ele queria fazer em seguida. Na manhã seguinte, o velho saiu de casa bem cedo. Zack também ficou em casa, não saindo. Mas até a noite, ele ainda não havia voltado. Então Zack teve que sair para procurá-lo, apenas para descobrir que ele havia sido brutalmente assassinado. O culpado ainda estava sentado calmamente contando dinheiro em sua carteira. Zack apareceu diante deles. Vendo que Zack era apenas uma criança, os dois bandidos não tiveram medo até que Zack sacou sua faca diante deles. Os dois ficaram pálidos de medo, mas a essa altura já era tarde demais para fugir. Zack os eliminou diretamente. Neste momento, ele tinha sua resposta. O que ele queria fazer? Claro, ele queria matar aqueles com rostos felizes. Zack esfaqueava e desfrutava dessa emoção. De volta à realidade. Zack agora estava muito fraco. Um homem apareceu diante de Zack. Estranho, era o Dr. Danny. Vendo Zack prestes a morrer, ele decidiu ajudá-lo a partir em paz. Zack acordou imediatamente com um sobressalto. Ele havia claramente matado Danny. Então, como ele apareceu aqui? Vendo a expressão confusa de Zack, Danny explicou alegremente. Danny sabia que alguém como Zack certamente perseguiria sua presa. E o andar de Danny ficava bem acima do andar de Zack, então ele havia se preparado um pouco.
Danny tirou o casaco. Por dentro havia um colete à prova de balas, graças ao qual Danny conseguiu resistir a um golpe de Zack. Zack agora estava muito zangado. Se ele não estivesse morto, então agora ele o enviaria novamente. Zack atacou Danny, depois caiu novamente. O movimento muito forte fez com que a ferida de Zack sangrasse novamente. O sangue jorrou, fazendo Danny rir loucamente. Ele aconselhou Zack que ele não podia fazer nada naquele momento. Então por que eles não declaravam uma trégua? Porque Danny, embora protegido, também estava ferido. Então Danny perguntou sobre o meu paradeiro. Zack apenas riu e o insultou. Por que Zack revelaria onde eu estava? Então, Zack disse a Danny que ele já havia me matado. Imediatamente, a expressão complacente de Danny desapareceu, substituída por uma expressão de extrema raiva. Danny repreendeu Zack por ter roubado sua presa. Por muito tempo, Danny desejou meus olhos. Então, que direito tinha um lixo como Zack de me matar? Zack não se importou e disse a Danny que eu mesma havia pedido para ele me matar, então só Zack poderia ser quem me mataria. Essas palavras ameaçadoras com um tom persuasivo fizeram Danny gargalhar. Graças a essas palavras, Danny confirmou que eu ainda estava viva, então ele tinha uma nova proposta para Zack. Não me matar também seria bom. Ele confiaria essa tarefa a Zack, mas depois de me matar, Zack teria que arrancar meus olhos e entregá-los a ele. Se Zack concordasse, Danny trataria sua ferida. Zack imediatamente levantou sua foice. Dito isso e ainda não entende. Ele não se importa se meus olhos são bonitos ou o que seja para Danny. Mas para ele, as pessoas precisam ter olhos, vivas ou mortas. Portanto, Zack recusou a proposta de Danny. Danny não forçou Zack a fazer nada e se virou para sair. Zack queria muito dar um golpe naquele cara, mas a ferida piorou, perdendo muito sangue. Zack desmaiou imediatamente. Enquanto isso, Gray me levou ao andar B6. Lembrei-me rapidamente do que Zack me disse e corri para onde o encontrei pela primeira vez. Ao lado, ficava também o quarto que Zack usava. Ao entrar na sala, deparei-me com uma cena bagunçada. Estava muito desorganizado, com apenas um sofá individual e um cobertor fino. Dormir aqui deve ser muito frio, pensei de repente. Então, procurei nas gavetas por remédios e ataduras. Não havia remédios, apenas ataduras. Enquanto olhava ao redor do quarto, encontrei um pedaço de papel amassado no chão. Pelo que sei, Zack é analfabeto. Então, o que é isso? Fiquei curioso. Peguei a faca na mesa e voltei para Gray. Eles voltaram juntos para o andar B2. Corri apressadamente para procurar Zack, mas não o encontrei em lugar nenhum. Olhei para Gray e ele negou imediatamente. De acordo com o acordo, ele havia prometido não tocar em Zack, então ele não sabia nada sobre esses assuntos. Mas uma coisa é certa, essas coisas aconteceram porque eu estava aqui. Gray me fez uma pergunta. Eu vi o corpo do Dr. Danny em algum lugar? Claro, eu não vi. Eu acreditava que Danny estava morto. Mas Gray não pensava assim. Danny era uma pessoa cuidadosa, então ele certamente ainda estava vivo. Eu não me importava. Neste momento, eu só queria salvar Zack. Assim que me virei para sair, fui parado por Gray. Desde que apareci neste edifício, tudo foi perturbado por mim. Gray estava me observando há muito tempo. Então, se eu fizesse algo maligno, ele mesmo seria quem me condenaria. Mas o fato de eu ter ido procurar remédios para Zack o fez reconsiderar um pouco. Mas talvez Gray tenha depositado sua esperança no lugar errado. Gray suspirou, lamentando que, após a minha ida para procurar remédios com ele havia confirmado que eu era uma pessoa egoísta e cruel. Então, mais uma vez, Gray teve que me perguntar: por que alguém tão cruel como eu gostaria de salvar Zack? Minha resposta foi a mesma. Zack jurou a Deus que me mataria. Portanto, eu tinha que salvar Zack para que ele pudesse cumprir sua promessa. Gray avançou em minha direção e me interrogou. Nem todo juramento é testemunhado por Deus. Muitas pessoas juraram a Deus. Mas quantas conseguiram cumprir esses juramentos? E qual é a prova de que Zack também cumprirá o dele? Já chega de falar, é hora de me julgar. Gray abriu sua Bíblia. A fumaça da Bíblia subiu, fazendo meus olhos arderem. Quando abri os olhos, vi uma cobra gigante aparecer na minha frente, o que me assustou e me fez fugir. Entrei correndo em um quarto e vi Zack arrastando pesadamente sua foice. Fiquei apavorado e corri para apressar Zack, dizendo para ele correr rápido ou a cobra os comeria. Zack, irritado, me empurrou para baixo e só então aquela ilusão desapareceu. Pensei que traria boas notícias. Quem diria que eu acabaria assim? Zack sentou-se. Apressei-me a pedir desculpas a ele por não ter conseguido trazer os remédios. Zack já sabia disso porque aquele Danny havia levado todos os remédios. O que lhe importava agora era o que ele me pediu para pegar. Era a faca do andar B6 que eu havia trazido. Peguei-a da bolsa e entreguei a Zack.
Zack a pegou alegremente e me disse que era a primeira arma que ele já havia usado. Tê-la de volta o fazia sentir-se muito mais seguro. Agora, era hora de continuar a jornada. Zack queria se levantar e se mover, mas eu o impedi. Eu também havia trazido ataduras, então pelo menos eu tinha que enfaixar Zack primeiro. Zack gritou para eu não tocar nele. Como aquela pervertida da Cash havia dito sobre Zack, ele é um monstro e monstros geralmente são muito resistentes. Então eu não precisava me preocupar com isso. Zack se levantou e me lembrou que não havia remédios. A única opção era continuar em frente. Se eu não quisesse ir, ele me deixaria ali. Então, apontei para o chão onde havia um rastro de sangue. Este era certamente o sangue de Danny. Depois de encontrar Zack, bastava seguir o rastro, e eles o encontrariam e teriam os remédios para Zack. Os dois caminharam pelo corredor escuro. Nesse momento, perguntei a Zack por que ele continuava a se chamar de monstro. Zack imediatamente me perguntou de volta: como é um ser humano? O que se deve fazer para se tornar humano? E se ele é um monstro, o que eu perderia deixando um monstro me matar? Ao ouvir isso, neguei imediatamente. Eu não quis dizer isso. Vendo-me tão sério, Zack não teve mais vontade de me provocar. Depois de um tempo, comecei a ficar curioso novamente, mas desta vez sobre mim mesma. Eu nem sabia mais o que era. Zack me olhou com uma expressão confusa. Desde que voltei de procurar remédios, eu estava agindo de forma estranha. Ambos chegaram a uma encruzilhada quando eu avistei uma pintura que havia sido cortada. Curioso, corri para verificar. Quando uma cobra branca irrompeu de dentro, Zack reagiu muito rapidamente, correndo para me empurrar para o lado, e então me apressou para encontrar a saída rapidamente. Eu também entendi a intenção de Zack e fui procurar imediatamente. Quando encontrei a porta que levava à saída, a cobra também parou de lutar com Zack e rastejou de volta para a fenda na parede. Zack arrastou pesadamente a foice até onde eu estava, e então de repente se assustou ao perceber um espaço vazio acima da minha cabeça. A cobra branca desceu para me atacar. Mais uma vez, Zack reuniu todas as suas forças, avançou e cortou a cobra ao meio, salvando-me. Após aquele ataque, Zack desmoronou completamente. Ele não conseguia mais se mover. Tentei convencer Zack a sentar e descansar ali, para que eu pudesse ir procurar Danny e trazer os remédios para ele. Só então Zack me perguntou o que havia acontecido comigo. Por que eu estava assim desde que voltei? E ainda com aquela expressão de culpa. Se eu fosse sozinha, eu só morreria. Ainda tentei convencer Zack de que eu tinha uma arma para me defender. Zack gritou e pegou minha arma. Não havia mais balas. Então, como eu pretendia me defender? Zack suspirou e me questionou. Será que por causa da promessa de me matar eu me importava com a vida ou a morte dele? Eu sou realmente estúpida. Não existe tal coisa como Deus neste mundo. Eu não acreditava nisso e neguei rapidamente o que Zack disse, mas mesmo assim, eu também não conseguia provar que Deus existia. Zack não discutiu mais comigo e desabou. Ele queria dormir. Eu poderia fazer o que quisesse. Antes que eu fosse, Zack me deu a faca. Ele não sabia se eu conseguiria usá-la, mas pelo menos seria útil para mim. Peguei a faca e jurei a Zack que desta vez, eu seria útil para ele. Apertei a faca que Zack me deu. Estava determinada a encontrar o Dr. Danny e trazer os remédios para salvar Zack. Seguindo o rastro de sangue, entrei em um corredor escuro e depois de uma curta corrida, vi um coelho aparecer à minha frente. Curiosa, segui o coelho. Então caí direto em um buraco muito profundo. Quando acordei, me vi deitada em um caixão com o pequeno Ed à minha frente, me dando as boas-vindas. Franzi a testa, lembrando a Ed para não ficar no meu caminho. Eu tinha que ir procurar remédios para salvar Zack. Claro, Ed não concordaria. Ele chutou a tampa do caixão, me prendendo lá dentro. Mas só isso não impediria minha determinação. Com a faca que Zack me deu, cravei-a na tampa do caixão. Imediatamente, a cena diante de mim mudou para a sala de interrogatório de Kathy. Eu estava amarrada a uma cadeira. Kathy apareceu, rindo insanamente. Depois, ela me eletrocutou, fazendo-me gritar de dor. A dor não durou muito. Quando abri os olhos novamente, fui levada para outra sala. Dentro, havia apenas um espelho. O rosto no espelho era o de Kathy. Não deixando ninguém me impedir, peguei a faca e a cravei diretamente no espelho. Mas então aquele rosto se transformou no de Zack. O que me assustou. Ajoelhei-me, começando a recordar o que Gray havia avisado. Se Deus não aceitou o juramento de Zack, e Zack nem sequer acreditava que Deus existia? Então, quem cumpriria a promessa entre Zack e eu se Zack morresse? Eu não aguentava mais e gritei que queria parar. Fui imediatamente levada de volta ao santuário de Gray. Ele estava na minha frente perguntando curiosamente por que eu havia vindo aqui sozinha. Eu abandonei Zack?
Não me preocupei em responder, apenas sugeri que Gray revelasse o paradeiro do Dr. Danny. Gray não sabia o paradeiro de Danny, mas devido a algumas ações cruéis de Danny, Gray havia confiscado seus remédios. Então, atualmente, Gray tinha os remédios. No entanto, ele não os entregaria facilmente a mim. Tremendo, apontei a faca para o rosto de Gray. Gray apenas sorriu suavemente, me lembrando. Eu ousei segurar a faca de Zack para confrontá-lo. Gray sabia de tudo, mesmo que eu não dissesse, porque foi ele quem trouxe Zack para este prédio. Minha visão começou a embaçar novamente. A figura de Gray se desfez na névoa roxa. Apenas sua voz permaneceu. Primeiro, sobre o Dr. Danny. Ele era uma pessoa calma e cuidadosa, agindo apenas se fosse para seu próprio benefício. E Zack? Para ele, Zack era muito puro e simples. Foi apenas por causa do meu desejo de ser morta que Zack teve que suportar todas essas feridas. Gray me acusou de que tudo era minha culpa. Mais uma vez, Gray perguntou: quem sou eu e o que eu quero? Eu não consegui responder a essa pergunta, então ele presumiu que eu era a mente por trás de tudo, uma bruxa que causou o caos neste edifício. Ele decidiu me julgar agora. Num piscar de olhos, fui levado a tribunal. Gray, diante da plateia, começou a me acusar. Claro, eu não confessaria meus pecados. Então ele convidou algumas testemunhas para que eu não pudesse negar facilmente. Uma por uma, a bruxa Cat, o pequeno Ed e o Dr. Danny apareceram como testemunhas. Eles discutiram sobre quem tinha o direito de me acusar primeiro. Então, Gray decidiu que Cat fosse primeiro, pois ela tinha a razão de ser a pessoa mais afetada. Cat sorriu e declarou que eu havia usado meu rosto inocente para enganar os outros. Como Gray havia dito, ela também confirmou que eu era uma bruxa. Ela sabia que eu não confessaria, então preparou as provas. Cat ligou o controle para reproduzir o vídeo em que Zack e eu participávamos do desafio da casa de bonecas dela. Naquela época, eu havia ordenado a Zack que fizesse o que eu queria. Por isso, Cat acreditava que eu via Zack apenas como uma ferramenta. Se isso não fosse suficiente, Cat mostrou a Gray o vídeo de mim atirando nela. Cat estava muito zangada com isso e me xingou na cara. Ela era uma juíza e foi morta por uma criminosa. Se eu não sou uma bruxa, o que sou então? Neste momento, o Dr. Danny apareceu, correndo para deter Kathy. Ele sorriu e pediu a Cat para reproduzir o restante do vídeo, a parte seguinte. Nesta parte, depois de ser baleada, Cat riu, baleada e ainda rindo. Claramente, Cat estava feliz por ser baleada. Então, por que me culpar assim? Cat ficou sem palavras, incapaz de refutar Danny, então se virou para Gray em busca de ajuda. Ela ainda me acusava de ser uma bruxa, e queria que minha punição fosse morrer afogada. Imediatamente depois, uma corrente de água me envolveu. Eu estava ali, mas ainda não demonstrava medo, o que irritou Cat, que começou a xingar alto. Já chega. Gray bateu na mesa, dissipando a corrente de água, e então se virou para ameaçar Cat. Este é um tribunal, não uma prisão. Mas Cat trouxe seus hábitos de torturar prisioneiros para cá, então ele a expulsou. A próxima pessoa a me acusar foi o pequeno Ed. Ed subiu e começou seu discurso. Ele sabia que eu era quem havia enterrado o pássaro no andar de Zack. Desde então, Ed sentiu que ele e eu éramos muito parecidos. Quando Ed soube que eu queria morrer, ele construiu um lindo túmulo para mim, coberto de rosas, apenas para satisfazer meu desejo. Mas eu era um pouco teimoso. Não ouvi o conselho de Ed, apenas ouvi Zack e acabei o matando. Ao deitar-se naquele túmulo, Ed percebeu que eu era apenas um egoísta. Alguém egoísta, disposto a prejudicar os outros apenas para satisfazer seus próprios desejos. Por isso, Ed determinou que eu era uma bruxa, e a punição que Ed queria para mim era a execução por apunhalamento. Imediatamente fui pendurado. Abaixo, apareceu uma armadilha de estacas muito perigosa, mas, mesmo assim, eu não disse nada a Ed. Então Ed falou novamente, perguntando se eu queria algo. Ele faria tudo por mim. Neste momento, Gray gritou para Ed parar. Ele ouviu todas as acusações de Ed, embora fossem muito convincentes. Mas a atitude de se importar comigo agora o deixou inquieto. Por que Ed ainda se importava com quem o havia matado? Parecia que, no coração de Ed, ele ainda estava assombrado por mim, e essa foi a razão pela qual Gray decidiu tirar o direito de julgamento de Ed agora, sem permitir que Ed recusasse. O próximo Dr. Danny subiu. Ele sorriu, suspirando que finalmente era a sua vez. Aqui ele afirmou com confiança que me entendia melhor, então, deliberadamente, foi o último. Tudo começou quando ele me conheceu na entrevista. Naquele momento, Danny estava procurando um par de olhos perfeitos. Olhos que claramente ainda estavam vivos, mas que pareciam mortos por dentro. E então Danny me encontrou, a pessoa com os olhos que se encaixavam em sua imaginação.
Danny se aproximou de mim para olhar o meu rosto. Sim, exatamente. Este rosto sem alma. Isso provava que minha alma não podia mais ser salva. Danny começou a rir como um louco. Só parou quando Gray falou. Depois disso, ele dispensou todas as testemunhas e começou seu julgamento. Ele havia escutado atentamente os depoimentos das testemunhas anteriores. Portanto, ele também declarou que eu era uma bruxa, egoísta, que só pensava em si mesma, ferindo aqueles que se importavam e me amavam. Mesmo que eu negasse, Gray decidiu minha punição. E minha punição seria ser queimada viva. Imediatamente, fui amarrado a uma cruz. Um círculo de fogo apareceu sob meus pés e queimava ferozmente. Eu gritei de medo, mas, a essa altura, Gray não se importava mais comigo. Ninguém acredita na palavra de uma bruxa. Gray confirmou que eu havia manchado os anjos neste prédio, incluindo Zack, que sempre esteve ao meu lado. Ele estava certo de que Zack acabaria se sacrificando por meu egoísmo. Mais uma vez, Gray me aconselhou a confessar meus pecados. Confesse e ele me concederá o fogo sagrado para me levar aos braços de Deus. Eu ainda negava com firmeza. O Deus que eu conhecia jamais forçaria um inocente assim. Isso não está escrito na Bíblia. Neste momento, Gray deu um sorriso maligno. O que eu disse é verdade, mas só para mim, porque o meu Deus não existe. O Deus dele é diferente. Neste prédio, Gray se considerava Deus. E como Deus me julgou, eu tive que aceitar. Fechei os olhos com força, não querendo mais ouvir. Este padre estava se autoproclamando Deus, o que era ridículo. Eu também senti que estava errado em confiar nele. Eu não queria mais ouvir suas palavras sem sentido. Fui gradualmente engolido pela escuridão. Mas, neste exato momento, Zack apareceu, cortando o véu da noite que me envolvia, e então pegou minha mão e correu muito rápido. Mas eles só andaram um pouco antes de eu tropeçar. Quando levantei a cabeça, Zack havia desaparecido, restando apenas sua foice e suas ataduras. Eu tentei rastejar até o monte de ataduras. Lá fora, eu estava sendo queimado violentamente pelo fogo, estava muito quente. Mas agora eu senti um frio imenso. Segurando aqueles rolos de ataduras nas mãos, eu não conseguia entender que sensação era aquela. Levantei a cabeça novamente e vi Zack arrastando a foice e indo embora. Naquele momento, percebi que havia destruído o que amava, destruído a pessoa que sempre quis me ajudar. Com toda a minha coragem, agarrei as ataduras e chamei Zack. Lembrei-me agora. Acordei e me vi ainda sendo queimado, mas agora eu tinha a faca que Zack havia me dado. Passei o dedo suavemente pela lâmina da faca. A dor que veio fez a ilusão de Gray desaparecer imediatamente. Isso deixou Gray extremamente confuso. Ele não podia acreditar que eu era tão forte. Apontei a faca para o rosto de Gray. Desde o início ele havia usado ilusões para me guiar. Embora eu tivesse negado tudo, agora eu havia encontrado o meu Deus. Gray suspirou, culpando-se por não ter força suficiente para purificar uma bruxa como eu. Neste momento, eu não queria mais falar com ele. Apontei a faca para o rosto de Gray, exigindo que ele me entregasse os remédios. Então Gray me levou a uma sala secreta. Eu ainda mantinha a faca encostada em seu flanco. Eu não sabia que tipo de truque Gray poderia fazer, então o deixei entrar primeiro para garantir. A porta se abriu e de fato havia remédios lá dentro. De medicamentos para estancar sangramentos a medicamentos para fazer sangue, tudo estava disponível. Corri para recolher tudo na bolsa e então me virei para sair. Neste momento, Gray falou, perguntando se eu pretendia matá-lo. Ele sabia que eu não era uma pessoa tão benevolente, com um rosto inexpressivo. Voltei-me para lembrá-lo de que, se ele não ficasse no meu caminho, eu não precisaria matá-lo, simplesmente porque eu não precisava dele. Ao ouvir isso, Gray sorriu e me aconselhou. Ele esperava que o Deus que eu acabara de reconhecer não me atrapalhasse em minha próxima jornada. Depois, apressei-me para levar os remédios para Zack. Zack ainda estava encostado na parede, segurando a ferida, respirando com dificuldade. Vendo isso, suspirei de alívio. Felizmente, Zack ainda estava vivo. Rapidamente, tirei os remédios da bolsa, lavei as mãos com antisséptico e comecei a tratar a ferida de Zack, removendo suas ataduras. Descobri uma queimadura no abdômen de Zack. Neste momento, Zack também acordou. Ter uma criança como eu trazendo os remédios deixou Zack bastante irritado, mas ele repetiu mais uma vez que realmente não precisava dessas coisas. Zack tentou se levantar e se mover, mas eu o impedi com firmeza. Eu ainda não havia suturado a ferida de Zack, embora Zack não quisesse. Olhando para meus olhos determinados, ele desistiu e me deixou fazer o que quisesse. Neste momento, Zack de repente me perguntou por que eu estava fazendo tanto apenas para salvá-lo. Eu apenas olhei fixamente para a faca de Zack e a elogiei, o que irritou Zack, que não me deixou mudar de assunto novamente.
Então, olhei diretamente para Zack e disse a ele que ele era meu Deus. Esta frase surpreendeu Zack, mas eu estava muito firme com minhas palavras. A razão pela qual eu pensava assim era porque Zack sempre me apoiou, e a faca que Zack me deu salvou minha vida. Passei a linha na agulha e comecei a suturar a ferida de Zack. Apenas o primeiro ponto fez Zack pular de dor. Eu não achei que Zack reagiria assim por uma dor tão pequena. Isso deixou Zack um pouco irritado e ele me repreendeu. Se eu realmente o considerava Deus, então deveria ter mais cuidado e suturar a ferida mais suavemente. Enquanto costurava, perguntei sobre a queimadura de Zack, mas ele não respondeu, apenas me apressou para que pudessem seguir em frente. Finalmente terminei de costurar. Zack me elogiou, apenas para me ver suando muito, meus olhos começando a vacilar. Sabendo que eu estava exausta, Zack não me apressou mais, mas me deixou encostar na parede para descansar um pouco. Enquanto isso, ele sentou-se ao meu lado, olhando fixamente para mim. Quando acordei, Zack já conseguia levantar-se e andar normalmente. Ao me ver acordada, Zack me apressou para encontrar o elevador e sair daqui. Eu já havia corrido por este andar várias vezes, mas ainda não sabia onde estava o elevador. Então levei Zack à grande igreja onde conheci o Padre Gray. Nesse momento, Zack perguntou curiosamente como eu havia conseguido que Gray me entregasse o remédio. Ele certamente não foi fácil. Eu também pensei assim. Mas talvez a razão pela qual Gray concordou em entregar o remédio seja porque Gray tinha um pouco de afeição por Zack. Ao ouvir isso, Zack vomitou imediatamente. Eu não me importei e continuei em movimento. Levei Zack para a sala secreta onde Gray costumava esconder o remédio. E de fato, o elevador também estava localizado lá, mas agora estava trancado. Zack começou a perder a paciência. Como abri-lo agora? Percebi um botão ao lado do elevador. Eu o pressionei e a porta se abriu. Então, ambos entraram e subiram para o andar de cima. Dentro do elevador, fiquei curiosa novamente sobre a queimadura de Zack. Esta não era uma história interessante, então Zack não queria contá-la, mas como eu insisti, Zack contou relutantemente sobre essa queimadura. Quando criança, ele foi queimado por alguém que vivia com ele. Zack não se lembrava bem do rosto e das informações dessa pessoa, mas talvez fosse o amante de sua mãe. Ele queria matar Zack, mas felizmente Zack não morreu. Depois, sua mãe embrulhou Zack como um cadáver e o vendeu para usar o dinheiro para sustentar aquele desgraçado. Depois de ouvir, também achei que não era interessante. Então mudei de assunto. Desta vez, perguntei novamente a Zack se ele realmente queria escapar deste prédio. Zack perguntou de volta, irritado, se ele não queria escapar de lá. Por que ele se arriscaria tanto? Zack também sabia exatamente o que eu estava dizendo e me encorajou. Ele odiava mentirosos. E a promessa que Zack fez, ele certamente cumpriria, desde que ambos pudessem escapar deste prédio. E eu tinha uma pequena expressão no rosto. Ele me mataria imediatamente. Nesse momento, de repente me lembrei de cenas do meu passado. Um assassinato havia acontecido bem na minha frente. Eu queria muito contar essa história para Zack, mas depois de pensar um pouco, desisti. Ambos saíram do elevador. Eles haviam chegado ao andar B1. Eu ainda estava apenas seguindo Zack, e enquanto caminhava, disse a mim mesma para manter aquilo em segredo porque Zack odiava mentiras. Se eu contasse a ele sobre isso, Zack me odiaria. Zack se abaixou para o chão e imediatamente percebeu que era sangue. Fiquei paralisada, lembrando-me do aviso de Gray. Deus também odiava a mentira. Comecei a suar frio, percebendo que já conhecia essa cena. Não era este o lugar onde toda a minha tragédia havia acontecido? Eu queria impedir Zack de entrar, mas já era tarde demais. Zack calmamente abriu a porta e entrou. Vendo-me parada ali com uma expressão atordoada, ele teve que me chamar. Então Zack começou a examinar os arredores. Este lugar parecia exatamente uma casa normal. No entanto, no sofá estavam os corpos de um casal. Aos pés deles havia um grande cesto de flores, que Zack reconheceu imediatamente como flores artificiais. Assim que Zack estava prestes a tocar o casal, eu o impedi. Não sabemos o que é este lugar, então é melhor que Zack não toque em coisas aleatoriamente. Zack não se importou e continuou a tocar o casal. Nesse momento, eu estava muito assustada. Gritei, chamei Zack e, em seguida, juntei as mãos implorando a ele, pedindo para Zack me matar imediatamente. Zack parecia confuso e me respondeu. Desde que entrei neste lugar, tornei-me incomum. Como prometido, Zack só me mataria quando eles escapassem deste lugar. Agora, minha tarefa é encontrar uma maneira de sair daqui primeiro. Zack se virou e saiu enquanto eu continuava a implorar, assim que vi um livro no chão. Fiquei tão assustada que desmaiei. Zack sentou-se preocupado e me chamou, mas eu não acordei. Vendo que eu parecia ter medo do livro no chão,
Zack o pegou e o examinou, mas ele não sabia ler. Zack jogou o livro fora e começou a ouvir um som estranho vindo daquela sala. Zack abriu a porta com cuidado e invadiu. Dentro, havia apenas um brinquedo estranho. Sem saber o que era, Zack avançou. Sem saber que Danny já estava emboscado ali. Apenas esperando Zack passar, ele pulou e correu na direção oposta de onde Zack acabara de chegar. Em seguida, ele imediatamente fechou a porta novamente, separando Zack e eu. Agora Danny estava no controle, então as ameaças de Zack não tiveram efeito sobre Danny. Embora Zack tenha usado sua foice para arrombar a porta, esta parecia mais resistente do que o normal. Nesse momento, Danny começou a contar a Zack sobre esta casa misteriosa. Este é o lugar onde guardei meu tesouro. É hilário que alguém como Zack tenha sido escolhido por mim para ser meu senhor. Enquanto Zack não sabia nada sobre mim, Danny pegou o livro que Zack havia acabado de jogar fora e o lembrou de que este andar continha muitos dos meus segredos. Se Zack conseguisse descobrir esses segredos, Danny daria a Zack a chance de escapar deste prédio, mas Zack sozinho. Quanto a mim, Danny declarou que, a partir de agora, ele cuidaria de mim no lugar de Zack. Zack gritou, chutou a porta, me chamando para acordar. Mas eu permaneci imóvel. Danny ainda aconselhou Zack se ele quisesse sair de lá. Era melhor obedecer. Zack usou todas as suas forças, mas a porta não abriu, então ele teve que seguir as instruções de Danny. Correu de volta para procurar informações sobre este andar. Zack subiu as escadas. Havia 2 quartos lá em cima. O primeiro quarto estava trancado. Apenas o segundo quarto ainda podia ser aberto. Zack entrou e assim que tocou a foto sobre a mesa, o teto desabou sobre sua cabeça. Felizmente, Zack reagiu rápido o suficiente para pular para fora do quarto. Mas isso não era tudo. Zack descobriu que algo acabara de ser disparado. Em apenas um segundo, Zack usou sua foice para bloquear todas as flechas que vinham em sua direção. Então ele avançou e destruiu aquele maldito mecanismo. Não havia mais nada aqui em cima. Zack desceu para a cozinha. Na mesa havia uma pizza. Zack não era tolo o suficiente para tocar nesta pizza. Ele chutou a mesa e então descobriu que debaixo dela havia uma passagem secreta. Zack começou a procurar ao redor. Ele entrou no banheiro e viu que a banheira ainda estava cheia de água. Zack fechou a água e sorriu. Esses quebra-cabeças não podiam dificultá-lo. Zack se abaixou para pegar a chave, mas foi mordido na mão por uma piranha. Nesse momento, Zack ficou muito irritado. Ele rapidamente abriu a porta do porão e desceu. 2 cães apareceram por acaso, ajudando Zack a descarregar sua frustração. Seguindo pelo corredor escuro, Zack encontrou um quarto. Mas assim que ele estava muito perto, o chão desabou. Abaixo havia uma armadilha mortal projetada. Se Zack caísse, seu corpo inteiro se tornaria um favo de mel instantaneamente. Felizmente, a foice de Zack era longa o suficiente para se prender ao chão para Zack se agarrar. Com toda a sua força, Zack queria subir. Mas, por alguma razão, nesse momento, passos se aproximaram muito de Zack. Enquanto isso, do meu lado, eu acabara de acordar. Apenas Danny estava aqui. Não vendo Zack em lugar nenhum, fiquei muito preocupada e quis correr para procurá-lo. Claro, Danny não me permitiu sair daqui. Ele me impediu, lembrando que tudo o que eu podia fazer agora era esperar. Quanto a Zack, ele não podia morrer. Zack teria que viver para descobrir o segredo que eu estava guardando aqui. Danny riu loucamente enquanto eu ficava sem palavras, incapaz de refutar nada. Quanto a Zack, nesse momento ele não conseguiu mais se segurar e caiu. Exatamente naquele instante, Gray apareceu, salvando a vida de Zack. Como Zack não se dava bem com explicações abstratas, Gray decidiu explicar da maneira mais simples possível sobre sua aparição aqui. Desde criança, Gray teve contato com Deus e os fiéis. No entanto, nem todos eram puros e ingênuos. A maioria deles apenas usava Deus para atingir seus próprios objetivos pessoais. Que nojo! Então Gray decidiu assumir a posição de Deus sozinho. Este edifício foi projetado para Gray conduzir seus experimentos. Ele construiu 7 andares para descobrir quem eram anjos, quem eram demônios e para julgá-los. Ed, Kathy e Danny tinham todos seus próprios propósitos. Apenas Zack só sabia matar pessoas. Simples e tolo. Mas é por isso que Gray queria transformar Zack em um anjo. No início, Zack só queria escapar sozinho. Mas agora, Gray sabia que Zack só escaparia se eu fosse com ele. Essa era a razão pela qual ele estava aqui, para perguntar a Zack o motivo de sua mudança. Ao ouvir isso, Zack imediatamente se lembrou de todos os momentos que passou comigo. No entanto, Zack não queria responder a Gray. Gray não forçou Zack a fazer nada, apenas declarou que eu e Zack havíamos nos tornado seus novos objetos de observação. Tudo o que ele acabara de dizer, talvez Zack não conseguisse entender. Ainda é muito cedo, mas uma vez que Zack descobrir os segredos aqui, ele entenderá.
Além disso, Gray queria perguntar sobre os sentimentos de Zack. Quando eu o chamei de Deus, Zack franziu a testa, achando essas palavras estúpidas. Todas as pessoas neste prédio são igualmente estúpidas. Zack não queria mais ouvir, apressando Gray para lhe dizer o que ele precisava fazer em seguida. Gray suspirou e disse a Zack que ele precisava entrar no quarto no andar de cima. Aquele quarto estava trancado e só abriria se Zack colocasse uma placa de identificação na porta. A placa de identificação estava logo atrás de Zack. Quanto a mim, Danny agora havia ligado a tela para eu ver. Câmeras também estavam instaladas neste andar, então apenas por estar ali, ele sabia de todas as ações de Zack. Zack entrou no quarto. Este lugar era ainda mais bagunçado do que o quarto dele. Zack imediatamente notou a foto na mesa. Esta é uma foto minha e da minha família. Ao lado da foto havia uma caixa. Danny agora começou a rir loucamente. Em breve, Zack descobrirá a verdade sobre mim. Zack tateou por um tempo e finalmente descobriu como abrir a caixa. Dentro havia uma placa de identificação. Zack a comparou com a foto e confirmou que era realmente a minha placa de identificação. Não podendo mais atrasar, Zack começou a correr de volta para o segundo andar. Danny ficou cada vez mais animado, esperando que Zack abrisse aquele quarto. Enquanto isso, eu, aproveitando sua distração, saí furtivamente do quarto, correndo para o segundo andar, querendo impedir Zack de entrar, mas já era tarde demais. Danny também apareceu logo atrás de mim e me segurou. Zack entrou no quarto, perguntando se era o meu quarto. Tudo naquele quarto era falso, o que irritou Zack. Danny me trouxe de volta para o quarto deles. Assim que Zack não encontrou nenhuma pista, a TV no quarto ligou de repente, mostrando a Zack uma reportagem sobre a casa dos SRS Gardner. A polícia encontrou seus corpos baleados e esfaqueados várias vezes, e depois costurados com agulhas. Ambos estavam mortos quando foram encontrados, restando apenas a filha deles, eu, ainda viva, mas o choque parecia ter me feito perder as emoções. Minha imagem apareceu na tela no exato momento em que Danny ria loucamente enquanto Zack parecia ter descoberto o segredo que eu havia escondido.